O termo inegociável para nós significa aquilo que é convicção, não somente uma opinião, não é apenas aquilo que eu acho, mas é aquilo que está no coração do que Jesus ensinou para nós nos evangelhos. Estamos falando sobre a essência. O inegociável de hoje fala sobre o batismo. E o batismo é a entrada ao reino de Deus. Foi isso que Jesus deixou para nós. No livro de Marcos, capítulo 16, Jesus diz o seguinte, nos versículos 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Jesus fala sobre o batismo aqui. Ele diz, quem crer e for batizado. Ele não diz somente quem crer. Ele também não diz somente quem for batizado. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. O que é o batismo? Vamos definir o batismo. O batismo é uma palavra que vem do grego. E o batismo significa sepultamento ou imersão. Por exemplo, quando aquele navio Titanic, se você assistiu o filme, talvez tenha até chorado, não é mesmo, em algumas cenas, quando ele se parte no meio e ele começa a afundar, ele começa a cair, e ele finalmente está completamente submerso debaixo daquelas águas gélidas do Atlântico, os gregos diriam, o navio agora o Titanic foi agora batizado, porque ele está submerso, enterrado, sepultado, imerso debaixo das águas. Então o batismo significa isso. Todo o corpo imerso, coberto, sepultado por aquelas águas. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 35 a 39, nós encontramos ali a história de Filipe e o eunuco. Filipe acabou pregando o evangelho para o eunuco e explicou quem era Jesus, o prometido ali do profeta Isaías. E diz ali a história que quando Filipe e eunuco, eles indo na carruagem de eunuco, que estava voltando para a Etiópia, para a África, eles chegaram perto de um lugar onde havia um rio, onde havia muitas águas. O eunuco perguntou para Filipe, eis aí muitas águas, o que é que impede de eu ser imergido, sepultado nessas águas, ser batizado? Então Filipe disse, nada lhe impede se você crer. Se você crê em Jesus, que é o Filho de Deus, ele disse, eu creio. Então diz que ambos desceram, versículo 38 de Atos capítulo 8, ambos desceram as águas e saíram das águas. E o eunuco continua a sua viagem cheio de júbilo, cheio de alegria. No exemplo de Jesus, ele veio até o Rio Jordão e ali diz que ele foi batizado por João Batista. E diz lá, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro pregando para uma multidão ali no dia de Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo, na cidade de Jerusalém. Ele prega e diz o seguinte, olha, arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado, seja sepultado nas águas, seja imerso nas águas, com dois objetivos, para a remissão dos pecados e a recepção do Espírito Santo, e recebereis o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. O batismo ali no livro de Atos capítulo 2, 38, tem esses dois propósitos, a remissão dos pecados e a recepção do Espírito Santo. E Jesus, lá no livro de João, capítulo 3, ele falando ali com Nicodemos, versículo 5, ele diz o seguinte, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus. O batismo não é aquilo que te leva até os céus, é Jesus quem te leva aos céus. Mas o batismo, eu penso, é como, vamos dizer, um passaporte. Você já viajou para algum país alguma vez? Você sabe que para entrar em qualquer outro país, você precisa daquele documento chamado passaporte, que te dá uma identificação, mostra a sua foto e fala sobre as suas origens, inclusive. Aquele passaporte não te leva para o outro país, mas sem aquele passaporte, você não pode entrar num outro país. Assim é o batismo. É Jesus quem nos leva. E através da nossa obediência a esse Jesus,
que nos deixou o mandamento, quem crer e for batizado, que nos deixou o exemplo, ele mesmo foi batizado. Ele diz para nós, está aí o passaporte, quando você é batizado, nasce de novo na água e no Espírito, você tem esse passaporte na mão para poder entrar no reino de Deus, nos céus. Bem-vindo ao reino dos céus. Esse é o passaporte, o batismo.